Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e também já deixa o like para dar aquela fortalecida. Vamos lá. A pessoa alcoolizada não está apta a dirigir ou operar máquinas industriais, podendo causar graves acidentes. É possível determinar a concentração de etanol no sangue a partir da quantidade dessa substância presente no ar expirado. Os aparelhos desenvolvidos com essa finalidade são conhecidos como bafômetros. O bafômetro mais simples e descartável é baseado na reação entre etanol e o dicromato de potássio, K2CR2O7, em meio ácido representado pela equação a seguir. Bom, uma coisa, temos a reação aqui, ela já se encontra balanceada. Ó. O dicromato ele tem uma cor alaranjada, em meio ácido, por isso que H+, e o etanol, eles reagem entre si numa reação de óxido-redução, se transformando. O dicromato se transforma em crômio 3+, ele é verde, ó. Tá vendo? Então tem essa mudança dessa coloração. O álcool é convertido a etanol e transformado em água. Tá. Aí vai estar aqui, ó. Sobre o funcionamento desse bafômetro foram feitas algumas considerações. Primeiro, pessoal, o que a gente tem que entender? Duas coisas. Porque tem duas substâncias orgânicas. Tá vendo que essas substâncias orgânicas elas possuem 2 carbonos. Ah, então eu posso pegar C2H6O. Não, porque cada carbono vai ter um NOx, tá? Se você já tem o conhecimento prévio de orgânica, isso já é uma coisa bem importante. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter que escrever as duas moléculas, tá bom? E escrevendo as duas moléculas, o que acontece? Elas terão NOx diferente. Então eu vou escrever aqui a molécula do etanol e do etanol e vocês verão que os NOx do carbono muda, tá bom? Então vamos aqui, ó. Etanol. No etanol, nós temos isso daqui, ó. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, ó. É um carbono ligado com outro carbono. A gente vai ignorar, tá? A gente vai desprezar essa ligação entre carbono e carbono, tá bom? Então a gente vai desprezar aqui, ó, carbono a carbono, tá bom? Pessoal, a gente tem que partir dos NOx que a gente já conhece. Quais são os NOx que a gente já conhece? Hidrogênio e oxigênio, que é na maioria dos casos dele, tá? Então, ó, esse hidrogênio vai ser mais um. Se fosse diferente, ele seria um hidreto, ó lá, mais um e mais um. Mais um aqui. Mais um aqui e mais um aqui, tá bom? E nós vamos fazer do oxigênio, eu vou fazer com o azul mais claro aqui, que a gente já conhece, tá bom? Que é -2, porque é o mais costume, não é nem superóxido, nem peróxido, e nem tá reagindo com flúor, o oxigênio, -2. Hidrogênio, se não for hidreto, que aí o NOx dele é -1, o restante é tudo +1, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai descobrir o NOx do carbono. Eu vou fazer um corte aqui, um recorte. O que esse recorte significa que eu estou fazendo aqui, para a gente entender melhor? Tá vendo que eu tenho uma ligação entre carbono e carbono? A gente vai desprezar, ou seja, não vai ter NOx nesse caso, aqui dessa ligação. A gente vai dividir em duas essa molécula, tá bom? Tá vendo que esse carbono aqui, ele tá ligado a 3 hidrogênios? Cada hidrogênio vale +1. Quantos hidrogênios eu tenho no total? Eu tenho 3. Então, +1 vezes 3, eu tenho NOx total, somente dessa parte de hidrogênio, mais 3. Então, quanto vale meu carbono? -3. Certo? Para zerar tudo. Mais 3 menos 3, 0. Tá vendo que esse carbono, ó, ele tá ligado? Vamos considerar totalmente essa parte. Outra coisa, temos que considerar toda a parte igual a 0, tá bom? Então nós temos aqui, ó, hidrogênio +1, +1 e +1, beleza? Temos mais 3 só de hidrogênio. -2 do oxigênio, ficamos com +1 de NOx. Quanto que a gente precisa para zerar? Então o carbono tem que zerar. Se tá +1, esse NOx desse carbono tem que ser -1. Certo? Nesse caso, tá bom? Então tá vendo que eu separei? A gente sempre tem que separar, porque quando a gente trata de uma substância orgânica,
depende de quantos carbonos. E cada carbono ele pode sim ter um NOx específico. Tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó. Fizemos o etanol. E agora a gente vai fazer o etanal, que é o nosso aldeído aí nesse caso, tá? Isso aqui que dá dor de cabeça, tá? Dá ressaca. Ele se instala no cérebro, por isso que a gente tem essa dor de cabeça. Então, nós vamos desenhar a estrutura aqui, ó. Opa, tá muito pequeno. Então, nós temos, ó, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Aqui muda um pouco, ó. Por quê, ó? O etanol, o aldeído, ele é desse jeito, tá? Nós faremos a mesma análise, nós vamos riscar aqui, ó. Separar, isolar os carbonos. E a gente já sabe que os NOx aqui do hidrogênio é mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. E mais um aqui. E o oxigênio, mas tem uma dupla ligação ali, não importa, não interessa. Continua sendo -2, tá bom? Então, pessoal, vocês viram que essa primeira parte aqui, ó, tanto do etanol quanto do etanal é igual. O NOx não varia. Ou seja, se a gente considerar esse carboninho aqui, ó, ele não vai sofrer oxidação. Só vai sofrer oxidação o carbono que estiver na função orgânica. Por isso que esse exercício é bom a gente ter um conhecimento prévio, tá? De orgânica. Então vai ficar quanto NOx aqui, ó, tá vendo? Aqui ficou mais um, mais um, mais um, mais 3 no total. Então eu preciso de -3. Tá certo? Nesse caso aqui, o carbono, tá? Ele vai ter quanto? Ó, tá vendo que eu tenho -2 com oxigênio mais 1? Ou seja, no total eu vou ter quanto? -1. Eu preciso zerar ele. Vai precisar de quanto? Mais 1. Tá vendo que houve mudança nesse carbono e nesse carbono? Ou seja, o carbono que está ligado à função orgânica é o que muda. Tá? Ele está indo partindo, ó, de -1 para mais 1. Então eu vou reescrever toda essa reação, vou abrir ela e a gente vai fazer todo o passo a passo, tá bom? Então a gente já sabe quais são os NOx dos carbonos. O carbono que está na função, ele muda. O carbono que não está na função, ligado, né? Ele não muda. Então vamos lá, pessoal. Vou escrever até aqui mais embaixo para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Então nós temos aqui, ó, o dicromato. Lembrando que o dicromato tem carga, tá? Não nos interessa, para resolver o exercício, o estado físico no qual ele se encontra, ali, aquoso, ou líquido, ou gasoso, tá bom? Mais 8 de H+, mais 3. Tá vendo, ó? Aqui, ó, CH3, esse CH3 aqui, pessoal, é essa ponta aqui. Então o NOx dele já está fixo, a gente já sabe o que aconteceu, tá? CH2, que é o carbono que está ligado na função OH. Formando 2 crômio 3+, mais 3 mols de etanol. Então, ó, CH3 é o mesmo daquela primeira parte, então não tem mudança. CHO, a gente muda um pouco, tá, pessoal? OH, álcool, tá? HO, aldeído. Mais a água. A água a gente já manja bastante, né? Então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Tá bom? Então vamos escrever todos os NOx que nós já conhecemos. Que no caso são, aqui nesse caso, oxigênio e hidrogênio. Tá bom? Esse oxigênio aqui do dicromato, ó, ele vale -2. Quando eu subo, lembre-se, aqui embaixo eu coloco a quantidade do NOx do elemento. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade de átomos, tá? Então, no total, vai ficar, ó, -2 vezes 7, não vai ficar -14 no total de oxigênio? No total. O crômio, ele muda. Aí. O hidrogênio, a gente sabe que é +1. Ó, +1. Os hidrogênios aqui, ó, +1, +1, -2 no oxigênio aqui, +1. Tá vendo, ó? Vai sempre subir, ó. +1,
menos 2. Aqui eu subo e multiplico, vai ficar mais 2. Aqui vai ficar o subo, ó, mais 3. Nesse primeiro carbono, a gente já conhece que, ó, tá vendo? Ó, menos 3 aqui e menos 3 aqui. Então, esse carbono é menos 3 e esse carbono também é menos 3. Então, a gente pode subir eles aqui, ó, pra... Aí eu vou fazer de outra cor aqui, tá bom? Então, esse carbono a gente já conhece, que é menos 3 e menos 3. Hidrogênio, mais 1, mais 1. Aqui, ó, mais 1, mais 1, menos 2, menos 2. Da água a gente já manja, né? Então, ó, mais 1, menos 2, mais 2, menos 2. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui a gente já tem uma noção do que aconteceu. Agora, vamos analisar o que realmente mudou. Eu vou colocar de verde aqui o do crômio. Ele vale quanto? Ó, tá vendo? No dicromato, eu não tenho um total de menos 14, mas tem que me sobrar quanto? 2 menos, ou menos 2, tá? De inox. Eu tenho menos 14. Para ficar com 2 menos, eu preciso de quanto? Mais 12. Por quê? Mais 12 menos 14, menos 2. Tá certo? Então, no total de crômio, eu preciso de mais 12. Só que eu tenho quantos crômios? Eu não tenho 2. Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, vai ficar como aqui, ó? Mais 12 dividido por 2, mais 6. Tá legal? E aqui, pessoal, já fazendo aqui, antes de analisar o outro carbono, tá vendo que aqui ele tá com uma carga 3+, ele tá sozinho. Se ele não tivesse carga, ele seria considerado uma substância simples, tá? Aí o NOx seria 0. Mas quando ele possui carga, nós temos que atribuir o NOx igual a carga. Então aqui é mais 3, tá vendo? Eu tenho apenas 1, então mais 3, ó, tá vendo? Agora, analisando de roxo, tá vendo que esse carbono especificamente, ele vem, ó, menos 1, tá? Da onde que vem o menos 1, tá? Ó. Então, vou colocar aqui de roxo, ó, menos 1, menos 1. Então, a gente... Tá bom? E aqui, ele ficou como mais 1, olha lá. Então, houve uma variação. Primeiro, o que a gente tem que saber aqui, ó? O crômio, ele partiu de mais 6 e foi para mais 3. Tá legal? Tá vendo que o meu número diminuiu? Lembra da rima que eu sempre tô vindo aqui, gente, pra gente sempre fixar esse conceito. Se o número diminuiu, ele reduziu. Se aumentou, ele oxidou. Tá bom? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Tá legal? Muito esperto mesmo. Então, sempre agindo na rima. Tá vendo que ele diminuiu? Ele foi de mais 6 para mais 3. Ele diminuiu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é meu agente oxidante. Opa, falhou aqui. Ele é meu agente oxidante. Tá certo? Enquanto o meu carbono, ele partiu, ó, de menos 1 e foi para mais 1. Ou seja, se ele aumentou de menos 1 para mais 1, ele aumentou 2 ainda, né? Então, o que acontece? Se ele aumentou, ele oxidou. Então, ele sofreu um processo de oxidação. Ele é meu agente redutor. Tá bom? Então, a gente já tem bastante coisa aqui, tá? Então, ó, a gente descobriu quem reduziu, quem oxidou, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Agora vamos ler as afirmações. Por quê? Por que eu fiz tudo isso? Que a gente precisa ter esses dados em mãos, tá? Lógico, já está balanceada a equação. Estando balanceada, a gente não precisa se preocupar com o balanceamento. Vamos lá. Então aqui, ó, 1. Vou até mudar para o azul aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 1
Quanto maior a intensidade da cor verde, maior a concentração de álcool no sangue da pessoa testada. Então, ó, ele não está mudando de laranja para verde. Então, quanto maior a coloração verde, maior é a concentração de álcool. Isso sim, tá certo? A 1 é verdadeira. Porque quanto mais álcool, mais vai reagir com dicromato. E quanto mais reagindo com dicromato, mais verde vai ficar. Então, tudo bem. 2. A oxidação de 1 mol de etanol a acetaldeído envolve 2 mols de elétrons. O que a gente tem que analisar aqui, pessoal? Ó, tá vendo o quê? Nós temos 3 mols de etanol transformando 3 mols de etanol. Beleza, 3 e 3. Ótimo. Mas tá vendo aqui em relação, qual que é a variação aqui, ó, pessoal, que ele quer saber? Porque ele perguntou, ó, oxidação de 1 mol de etanol, ó. O etanol sofreu uma oxidação. Boa. De 1 mol de etanol a acetaldeído envolve 2 mols de elétron, ou seja, uma molécula de etanol libera 2 elétrons para formar em acetaldeído, nesse caso de etanol. Pessoal, tá vendo que ele partiu de -1 para +1? Quanto que foi a variação aí? A variação foi de 2. Ou seja, se ele oxidou, ele perdeu quantos elétrons? Ele perdeu 2. Porque ele foi de -1 para +1. Então, sim, houve envolvimento aqui de 2 mols de elétron. Então é verdadeira. Essa 2 tá certinho. Tá bom? No caso aqui foram 3 mols. Então 3 mols liberaram 6 elétrons. Envolveu 6 elétrons. Mas a gente tem que lembrar de 1 mol. Tá? 1 mol envolve 2 elétrons. Tá? Então pensa da seguinte maneira. Uma molécula liberou 2 elétrons. 3. O ânion de cromato age como agente oxidante no processo? Sim. Olha lá. Ó. Ele não sofreu uma redução? Quem sofre uma redução é o agente oxidante. Ou seja, ele fez o outro oxidar para ele reduzir. Ele fez o outro perder para ele ganhar. Então, a 3 é verdadeira também. Ou seja, todas as afirmações estão corretas. Alternativa E. Tá bom, pessoal? É um exercício chato porque demandou em relação principalmente da parte orgânica. Eu acho que isso que demoraria mais tempo para a gente fazer o entendimento. Tá bom, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho aqui, tá bom? É importante, deixa aí nos comentários se eu visualizar. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Que isso também ajuda a engajar o vídeo, já que estamos falando de engajamento. Se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por Nox, para eu saber se vocês chegaram até aqui. Tá certo, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância aqui do canal, que ajuda a crescer bastante, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é muito, mas muito bom. Tá bom, pessoal? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E estamos trabalhando bastante aqui pra gente colocar bastante exercício aqui pra vocês. Tá bom? Se tiver alguma ideia, coloca aí também nos comentários. E não se esqueça de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!